Salve Deus! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus filhos e minhas filhas, abram seus plexos e corações para a sinfonia divina que ora se manifesta. Permitam que o sopro desta presença etérea os envolva, como a brisa suave da madrugada, que chega carregada do orvalho bendito e das promessas celestiais. Eu sou Mãe Yara, e neste instante sagrado, a corrente de luz que nos une transcende os véus do plano superior para tocar com a mais pura ternura cada alma presente neste santuário de fé e trabalho. Que a paz inefável de nosso Senhor Jesus Cristo inunde cada átomo do ar que agora respiram e que se faça presente em cada fibra de vossos seres. Nosso guia de luz imorredoura, ilumine cada senda e cada vereda que trilham nesta jornada terrena, dissipando as sombras e revelando o caminho da ascensão espiritual. Filhos e filhas do amanhecer, neste momento, vocês repousam em solo sagrado, protegidos por escudos de amor e envoltos em um manto de carinho divino. Eu, Mãe Yara, não vim até vocês por acaso, mas sim impulsionada pelo amor que nos entrelaça, um amor mais antigo que o tempo, mais forte que a distância entre os planos e mais verdadeiro que qualquer palavra que eu possa proferir em vossa dimensão. Existe uma inquietação que reside no âmago de todo ser humano que peregrina nesta terra de provas e expiações. Uma inquietação que não é desespero, mas sim um chamado profundo do espírito. É a alma ainda envolta nas vestes da matéria, ansiando por recordar sua origem divina, por ouvir a voz de sua essência primordial, por reencontrar o lar celestial que o coração jamais esqueceu. Muitos de vocês que aqui se encontram, sejam os que há longos anos vivem a doutrina do amanhecer, sejam os que chegam agora pela primeira vez, guiados pela mão invisível de seus mentores e pretos velhos. Muitos já sentiram essa verdade em seu íntimo. Aquela percepção de que o mundo material, por mais belo e abundante que se apresente, não consegue preencher um vazio que habita em vocês. E esse espaço, meus filhos, é o espaço do divino, é o espaço de Deus em vossos corações. Nosso querido e amado Pai Seta Branca, em seus ensinamentos preciosos, nos legou palavras que ecoam como trovões de amor
e sabedoria, vibrando em cada corrente de luz. Que o ser humano é um filho de Deus que esqueceu sua origem. Ele disse, e eu trago essas palavras ao coração de vocês como um bálsamo para a alma. O homem que busca a Deus não está perdido, está acordando. E cada despertar, por mais doloroso que seja, é uma vitória da luz sobre a escuridão interior. Ouça com a alma, meus filhos. Permitam que essas palavras desçam da mente ao coração, vibrando em vossos plexos. Porque Pai Seta Branca não veio ao mundo apenas para transmitir doutrinas, mas para despertar almas adormecidas para a grande jornada. E o Vale do Amanhecer, este polo espiritual que pulsa com a força da doutrina do terceiro milênio, é precisamente isso, um farol de esperança e um porto seguro para os que estão despertando para a luz. Quero falar a vocês com amor incondicional e clareza cristalina sobre a missão sublime que carregamos em nossa corrente de luz. Vocês que fazem parte do povo mediúnico do amanhecer, os missionários, as ninfas, os doutrinadores, os aparelhos, precisam compreender a magnitude e a responsabilidade do tesouro espiritual que lhes foi confiado pelos planos superiores. Contudo, filhos e filhas, quantas vezes observei e ainda observo do plano em que me encontro através da clarividência espiritual, trabalhadores da corrente que ostentam a farda sagrada por fora, mas abrigam o ego inflamado por dentro. Quantas vezes o missionário esquece que o trabalho não é seu, mas de Deus e de seus mentores, que o mérito não pertence ao aparelho, mas ao guia de luz que o utiliza como instrumento bendito. Não é uma distinção que nos eleva acima dos outros, meus filhos. É, antes de tudo, uma responsabilidade de serviço, um compromisso sagrado de que este corpo, esta mente, esta alma serão instrumentos da misericórdia divina. Serão canais puros por onde a luz desce, onde o amor flui em abundância, onde a cura se manifesta para os que buscam o alívio. Nosso amado Pai Seta Branca nos ensinou que a mediunidade, quando não disciplinada pelo amor e pela humildade, pode se tornar um caminho de vaidade e sofrimento. Ele nos disse, com a sabedoria dos séculos, que ecoa em cada trabalho: o maior instrumento espiritual é aquele que se anula diante de Deus, que diz: Senhor, não sou eu,
és tu que obras. Usa-me, esvazia-me de mim para que me enchas de ti. Esse é o espírito do verdadeiro trabalhador do amanhecer, o espírito do servo humilde e devotado, o espírito daquele que compreende que a farda branca que veste é um símbolo de pureza a ser conquistada a cada dia, não uma conquista já realizada. Então, eu lhes pergunto agora, em silêncio interior, sentindo a vibração de vossas almas: como está a sua farda por dentro? Não me refiro à vestimenta material, mas à alma. Sua alma está branca? Está limpa? Está humilde e pronta para o serviço? Não se angustiem se a resposta lhes trouxer alguma sombra, meus filhos. A consciência da sombra já é luz que se acende. O reconhecimento da falha já é o primeiro passo para a correção e para a elevação. Deus não exige de nós perfeição imediata, mas sinceridade de propósito e esforço contínuo. Ele deseja que nos esforcemos, que nos levantemos sempre que caímos, com a fé inabalável em sua misericórdia. Meus filhos, quero abordar algo que reside no coração de nossa doutrina, algo que Tia Neiva, nossa amada fundadora, instrumento escolhido por Deus para plantar este polo de luz na terra, nos ensinou com sua vida inteira e com cada ensinamento: a corrente espiritual. A corrente não é meramente um ritual, nem apenas um conjunto de pessoas dispostas em ordem ao redor de uma mesa, vestindo cores específicas e cumprindo protocolos. A corrente é um organismo vivo de energia espiritual. É o coração pulsante do trabalho do amanhecer. É o ponto de encontro sublime entre o plano espiritual e o plano físico, onde os mundos se tocam. Quando vocês adentram a corrente, seja como aparelho na corrente de doutrinação, seja como passador de energia na corrente magnetizadora, seja como iniciando, que se conecta pela primeira vez à vibração dos mentores de luz, dos pretos velhos e caboclos. Vocês estão participando de algo que transcende completamente o entendimento humano. Estão sendo tocados por forças que emanam de esferas muito elevadas, dedicadas ao resgate espiritual da humanidade sofredora. E os mentores de luz, esses seres de alta vibração que se dedicam a trabalhar com o povo mediúnico do amanhecer, não se aproximam de nós por obrigação, mas por amor e por missão divina. Porque o chamado de Deus é mais poderoso
que qualquer outra coisa, e esse chamado os une a nós em um laço que nem a morte pode desfazer. Um laço eterno de amor e serviço. Pai Seta Branca nos ilustrou isso com uma imagem de rara beleza e profunda sabedoria. Ele disse: um copo que está cheio não pode receber mais água. Para que a luz divina entre, é preciso que o servidor se esvazie do orgulho, esvazie do julgamento, esvazie da mágoa, esvazie do medo. Somente o vazio que brota da humildade e da entrega pode ser preenchido pelo sagrado. Quando o aparelho se prepara para receber um mentor, é fundamental que haja preparação, mas acima de tudo, uma preparação interior profunda. O silenciar do ego, o esvaziamento das preocupações mundanas, a entrega genuína e incondicional, porque o mentor não consegue trabalhar plenamente em um veículo que está repleto de si mesmo, de suas próprias vontades e imperfeições. Guardem essas palavras em seus corações, meus filhos. Levem-nas para seus trabalhos na corrente, para os momentos em que a jornada parecer pesada, em que o trabalho se mostrar difícil, em que a energia parecer escassa. Nesses instantes, questionem-se com humildade: o que ainda preciso esvaziar de mim para que a luz possa fluir? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Filhos e filhas, não posso estar entre vocês sem falar dele, a luz maior. Porque todo o caminho do amanhecer, toda a doutrina, toda a corrente, todo o trabalho espiritual, todo o esforço de resgate das almas, tudo isso existe sob a égide do Cristo. Tudo converge para Ele, tudo emana dele, a fonte inesgotável de amor. Jesus não é apenas um personagem histórico, nem somente um mestre do passado que viveu, ensinou e partiu. Jesus é uma força viva, presente, pulsante no universo. É o amor de Deus manifestado em forma de consciência. É o modelo perfeito do que a alma humana pode e deve se tornar em sua jornada evolutiva. Pai Seta Branca, em suas transmissões preciosas, sempre nos recordou que Jesus nos deixou ensinamentos que, se verdadeiramente aplicados, transformam completamente a alma humana. Ele nos disse com a voz que emana do coração de Cristo, vibrando em cada um de nós. Quando Jesus proferiu: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei,
Ele não estava oferecendo um conselho gentil, mas sim um mandamento cósmico, a lei maior do universo. A lei do amor é a lei fundamental do universo. Quem não ama não evolui. Quem não perdoa aprisiona a si mesmo. Quem não serve não cresce em espírito. E Jesus mesmo, em seu amor infinito, nos legou palavras que são como bálsamo para a alma cansada e sedenta de paz. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que promessa mais sublime é essa? Que convite mais amoroso pode existir para o espírito que busca refúgio e renovação? Quero dirigir algumas palavras especiais àqueles que não conhecem profundamente a nossa doutrina. Os que chegaram aqui por curiosidade, por convite de um amigo, por inquietação do espírito, por acaso, ou, como eu prefiro dizer, por chamado divino e pelos desígnios de Deus. Não há acaso no mundo espiritual, meus filhos. Se vocês estão aqui, se estas palavras estão chegando até vocês, é porque em algum lugar, em alguma dimensão do tempo e do espaço, houve um acordo sagrado entre sua alma e a luz. Houve um aceno de seu espírito em direção à evolução. E os guias de luz, aqueles mentores invisíveis que caminham ao lado de cada ser humano, mesmo que ele não os perceba, como os pretos velhos e caboclos. Esses guias os trouxeram até aqui, ao seio do amanhecer. Vocês não precisam compreender tudo de uma vez, meus filhos. Não precisam conhecer todos os rituais, todas as simbologias, todas as orações de imediato. O Vale do Amanhecer é vasto e profundo, um oceano de conhecimento, e levará tempo para que sua mente assimile o que seu coração já intui e sente. Mas uma coisa eu lhes peço que levem daqui: a certeza inabalável de que não estão sozinhos, de que existe um plano espiritual organizado, amoroso e dedicado ao bem de cada alma humana, de que há seres de luz, chamados mentores, guias, entidades, como queiram nomear, que trabalham incansavelmente para auxiliar a humanidade a despertar, a se purificar, a evoluir em sua jornada. E que Deus, o Criador, o Pai de toda a vida, o amor supremo, o grande arquiteto do universo, não está distante, sentado em um trono de ouro, indiferente ao que acontece aqui embaixo. Deus está presente em cada batimento de seu coração,
em cada sopro de ar que preenche seus pulmões, em cada momento de amor verdadeiro que experimentam, em cada lágrima que escorre em silêncio. Salve Deus, porque Deus é amor, e amor é tudo o que existe de real e verdadeiro. É imperativa a vigilância sobre o pensamento, meus filhos. O trabalhador mediúnico precisa compreender que o pensamento é força criadora, um verbo em ação. Pensamentos negativos emitidos com intensidade geram campos energéticos que atraem e nutrem entidades de baixa vibração. As mesmas entidades que nos esforçamos para desobsedir nas correntes de doutrinação. Há uma contradição abissal em adentrar o templo para auxiliar outros a se libertarem de obsessões e, ao sair, nutrir em nós mesmos pensamentos de raiva, inveja, julgamento, ressentimento. Pai Seta Branca nos alertou com firmeza e amor sobre isso, com a voz que ecoa nos templos. Porque o pensamento que você permite que entre e se instale em sua mente se tornará ação, e a ação gerará consequências que seguirão seu espírito além desta vida. A fraternidade não é apenas um valor belo a ser pregado, mas uma necessidade energética vital para a corrente de luz. A corrente só opera com sua potência máxima quando os que a compõem estão unidos em propósito e em amor incondicional. Uma única pedra de discórdia dentro do grupo pode comprometer o trabalho de todos, dissipando a energia e a luz. Filhos e filhas, estamos vivenciando uma era de grandiosas transformações, o despertar da nova era. O terceiro milênio, sobre o qual Tia Neiva tanto nos falou, sobre o qual o Pai Seta Branca tanto nos preparou, já está em pleno curso. E as transformações que testemunhamos nos campos da política, da ciência, das relações humanas, do meio ambiente, da espiritualidade, são os sinais do que foi anunciado pelos planos superiores. O mundo está passando por um processo de triagem vibracional. As almas estão sendo convocadas a escolher não uma religião, não uma doutrina, mas um caminho. O caminho do amor ou o caminho do ego? O caminho da luz ou o caminho das trevas? E essa escolha não se faz uma única vez na vida, mas a cada dia, a cada hora, a cada momento de decisão em vossas jornadas. O serviço desinteressado é a verdadeira medida da evolução espiritual de um trabalhador do amanhecer. Não reside na quantidade de correntes que realizou, nos títulos que recebeu, nos anos de doutrina que acumula,
reside na qualidade do amor com que serve. Reside no sorriso que oferece ao irmão desconhecido que chega pela primeira vez ao templo. Reside na paciência com o irmão de jornada. Reside na oração sincera que eleva pelos que sofrem, mesmo que ninguém saiba que orou, pois Deus tudo vê. A missão neste contexto de transição planetária é imensa e sublime. Somos um polo de resgate espiritual em um mundo que clama urgentemente por redenção e luz. Cada corrente que realizamos, cada alma que doutrinamos, cada espírito desorientado que auxiliamos a encontrar o caminho da luz, cada um desses atos ressoa no plano espiritual de uma maneira que transcende em muito o que nossos olhos físicos podem discernir. Pai Seta Branca nos disse, com aquela voz que carrega a força de 1000 gerações e a sabedoria dos séculos: não subestimem o poder de uma corrente bem feita, de um coração bem intencionado, de uma oração sincera. No plano espiritual, um único ato de amor genuíno pode mover montanhas de escuridão. O bem que fazeis hoje, em silêncio, ecoa pelos séculos, reverberando na eternidade. Uma verdade aprendi com absoluta certeza, meus filhos. O sofrimento mais persistente da alma humana tem suas raízes profundas no não perdão. Há almas que carregam mágoas de encarnações passadas, feridas abertas no perispírito. Há trabalhadores do templo que nutrem ressentimentos de situações ocorridas décadas atrás. Há filhos e filhas que carregam no fundo do peito o peso de palavras não ditas ou de atos não perdoados que os aprisionam. Então, trabalhadores do amanhecer, não desanimem. Não se deixem abater pela sensação de que o mal do mundo é grande demais, de que a escuridão é mais forte, de que seus esforços são pequenos demais para fazer a diferença. Cada luz importa, cada chama acesa é um farol. Vocês são velas de Deus, acesas pelo sopro do Espírito Santo, alimentadas pelo amor de Cristo, sustentadas pela força de Pai Seta Branca e de toda a falange de luz. E enquanto vocês permanecerem acesos, nem todo o vento do mundo conseguirá apagá-los, pois a chama divina é eterna. Jesus nos ensinou, e é uma das palavras mais revolucionárias que já foram proferidas neste planeta, ecoando em nossos corações: perdoai
e sereis perdoados. Não porque Deus seja transacional, não porque seja uma negociação, mas porque o perdão libera o canal espiritual, desobstruindo as vias da alma. O coração que perdoa se torna transparente para a luz divina. O coração que guarda rancor se fecha e a luz não consegue penetrar em sua plenitude. O não perdão é um veneno silencioso que corrói a alma. Ele não fere quem praticou o mal, mas sim quem o guarda em seu íntimo. O perdão não é afirmar que o que foi feito estava certo. Não é fingir que a dor não existiu. Não é abrir a porta para que o mesmo mal se repita. O perdão é a decisão corajosa de não permitir que o passado continue envenenando o presente. É soltar o fardo que não lhes pertence mais carregar. É devolver a Deus aquilo que somente Deus pode julgar com justiça perfeita e amor incondicional. Então, filhos e filhas, se há alguém em sua vida a quem precisam perdoar, façam-no agora, em silêncio interior, em vossa mente e coração. Não precisam sequer conversar com a pessoa. Não precisam ter uma discussão difícil. Apenas no silêncio do coração digam: eu te perdoo, eu te solto, eu me liberto. E também, e isso é igualmente crucial para a vossa evolução, perdoem a si mesmos. Quantos de vocês carregam uma culpa antiga, um erro passado, uma escolha que desejariam ter feito diferente? Deus já os perdoou no momento em que se arrependeram verdadeiramente. Agora é o momento de vocês se perdoarem, de se olharem com misericórdia e compaixão, de tratarem o ser que são com o mesmo amor que dedicariam a um filho querido, a um irmão de jornada. Meus amados filhos e filhas, estou chegando ao fim desta presença entre vocês, mas saibam que a presença espiritual jamais cessa completamente. Quando eu me recolher de volta ao plano de onde vim, algo desta energia permanecerá aqui, no ar que respiram, nas vibrações deste espaço sagrado, no coração de cada um que se abriu para receber esta mensagem de luz. Desejo que saiam daqui mais leves, mais firmes em vossa fé, com a certeza renovada de que são amados, profunda, incondicional, eternamente amados, por um Deus que os criou com propósito divino e que jamais os abandona em vossa jornada. Para os trabalhadores do amanhecer, honrem a farda que vestem, símbolo de vossa missão. Honrem a corrente da qual participam, elo de luz entre os planos.
Honrem os mentores que se dedicam a trabalhar com vocês, guias de vossas almas. E honrem, acima de tudo, o Cristo, que é a razão e o destino de tudo, o caminho, a verdade e a vida. Para os que chegaram agora pela primeira vez, deixem a porta do coração aberta. A luz não força a entrada, ela aguarda ser convidada. E se vocês chegaram até aqui, é porque em algum lugar dentro de si, essa porta já estava se abrindo para o divino. Não a fechem, meus filhos. Salve Deus! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Cristo seja vossa paz. Que a luz do amanhecer ilumine vossos caminhos. Que a força de Pai Seta Branca sustente vossos passos. Que o amor de Deus envolva cada célula do vosso ser. Eu, Mãe Yara, abençoo cada um de vocês, os presentes, os ausentes, os que estão bem e os que estão sofrendo, os que têm fé firme e os que ainda estão buscando. A bênção de Deus não conhece condições, meus filhos. Ela cai sobre todos, como a chuva que molha o campo inteiro, sem escolher qual planta regar, nutrindo a todos igualmente. Vão em paz, vivam com amor, sirvam com humildade, caminhem com fé inabalável e lembrem-se sempre: o amanhecer não é apenas um lugar físico, é um estado de alma, uma vibração. É o momento em que a escuridão cede à luz, em que o sono cede ao despertar, em que o sofrimento cede à redenção. Salve Deus!